Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista Reinaldo Galhardo. Nascido em Sorocaba no dia 25 de março de 1969, Reinaldo Galhardo de Carvalho é casado com Elisete Antunes e pai de Murilo e Isadora, e também avô de Yasmin. Graduado em jornalismo pela Uniso, é radialista, professor universitário e assessor de imprensa do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Atua no jornalismo há 28 anos, tendo iniciado em 1987 no Jornal Diário de Sorocaba. Nos anos seguintes, passaria pelas rádios e TV Metropolitana, Clube CBN, Ipanema e correspondente da Rádio Jovem Pan para a região de Sorocaba. Entre 1995 e 1998, foi repórter no Jornal Cruzeiro do Sul e também na Rádio Cruzeiro FM 92,3. Foi produtor de jornalismo das TVs Aliança Paulista e TV Tem, afiliadas da Rede Globo, formando-se editor de texto pela Central Globo de Jornalismo do Rio de Janeiro, a CGJ. Atuou no Jornal Bom Dia de Sorocaba em 2005 e no ano seguinte assumiu a direção de jornalismo da TV Com, canal 7 da NET, onde permaneceu até julho deste ano. É membro da Loja Maçônica Saber Fraterno, da Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras, segundo orador do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba e membro da Academia Militar Terrestre do Brasil, Aloísio de Almeida. E você acha que acabou? Não. É pós-graduado em Globalização e Cultura. Sua área de estudo acadêmico é o terrorismo islâmico e segurança nacional. Em 2012, lançou o livro Fundamentalismo Islâmico e os seus efeitos globais. O Brasil na rota do terror? Desde então, vem ministrando palestras pelo Brasil com a temática Terrorismo e Segurança Nacional. Reinaldo, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade para falarmos um pouquinho, né? Gostaria de agradecer pelo convite, agradecer também o Laelso Rodrigues, grande amigo, e estou à sua disposição. É isso aí, Reinaldo. E vamos já começar aqui num bate-papo falando da Copa do Mundo. A Copa que foi considerada a Copa das Copas. E você, já com essa experiência do livro que você escreveu, você recebeu alguns convites para conhecer algumas palestras, alguns eventos relacionados à Copa. Como foi isso? Sim, Fernando, foi uma oportunidade única que nós tivemos durante a Copa do Mundo. O convite partiu do Alto Comando Militar Sudeste do Exército, né? E eu estive conhecendo as instalações que não aparecem na imprensa, né? Onde há todo um grupo de profissionais das mais diversas áreas que ficaram monitorando, mas a questão de defesa, não segurança pública, de defesa mesmo, ou seja, uma defesa como a gente vê na Europa, em zonas de guerra no Oriente Médio, uma defesa norte-americana, por exemplo, contra o terrorismo, ou seja, equipamentos de alta tecnologia, agentes da Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Forças Armadas, enfim, um grupo multidisciplinar acompanhando, por exemplo, VANTs, né? VANTs que estavam sobrevoando os céus do estado de São Paulo nas áreas estratégicas, por exemplo. Esses VANTs percorreram hidrelétricas, né? Estações de energia, então haviam também funcionários, engenheiros da CPFL nessa sala, ou seja, qualquer intercorrência, vamos imaginar que alguém resolvesse promover um atentado contra uma torre de energia elétrica, imediatamente essa torre já seria identificada, esse funcionário da CPFL já passaria as informações para os agentes do seu lado, imediatamente um avião da aeronáutica, por exemplo, já seria designado até o local. Então isso funcionou, não apareceu, é evidente, né? E a defesa é assim mesmo, ela não aparece. A novidade é que nós tomamos conhecimento
que foram detectados 2 torcedores radioativos no Itaquerão. 2 torcedores radioativos? Porque assim, um dos sistemas de defesa é o quê? Imaginar que se um terrorista estiver munido de algum artefato químico, biológico, nuclear, os membros, os soldados do exército, né, e os oficiais teriam como detectar essa pessoa no meio de milhares de pessoas. E essas pessoas foram identificadas e elas se apresentaram, foram, né, abordadas pelos soldados, e aí elas já estavam munidas de cartas do médico, eram pessoas que fazem tratamento contra o câncer. Há um tipo de tratamento em que a pessoa faz a químio e ela também acaba assimilando alguns componentes radioativos, então ela não pode sair de casa e pode sair depois de 4, 5 dias. Como também coincidiu que a saída alta médica coincidiu com os jogos, essas pessoas foram até o estádio. Aí elas foram identificadas, abordadas, mostraram a carta do médico e foram liberadas para assistir o jogo. Agora, essas histórias sobre o terrorismo, elas já existem há muito tempo, há séculos até, por assim dizer. E em 2001, a gente sabe que foi a marca, né, do terrorismo quando as 2 torres do World Trade Center foram colocadas ao chão por uma ação terrorista, e aí os Estados Unidos começou a se proteger de uma maneira tal, né, para evitar que isso acontecesse. Temos até a história recente de um sorocabano que acabou indo lá, foi fazer uma brincadeira, né, com o sistema de segurança, de defesa dos Estados Unidos, para saber se eles tinham a capacidade de detectar, né, uma mensagem falsa sobre um ataque terrorista na aviação. Claro que foi detectado. Está lá, está cumprindo a pena, vai ficar 12 meses lá, mas felizmente até agora, né, está tendo um trabalho de solidariedade, ajudando as pessoas que estão por lá. Que bom, né, que tem esse lado bom e positivo da situação. É um exemplo. Agora, para você, como foi trabalhar essa questão do terrorismo e depois trazer essa história que para a gente parecia tão distante, tão longe, chegou nos Estados Unidos e de repente beirou o Brasil? Porque esse é o principal questionamento da tua obra, né? Sim, eu utilizei ferramentas sociológicas para ter essa visão, né, a partir do curso de pós-graduação, e a partir daí eu fui cruzando as informações, porque quando aconteceu o 11 de setembro, eu já comecei a juntar recortes de jornais, revistas, e fui pesquisando. Aí, em 2007, que eu tive a oportunidade de ir para São Paulo fazer esse curso na Fundação de Sociologia e Política, utilizando as ferramentas sociológicas e antropológicas. E aí foram mais 3 anos de pesquisa com outros materiais que foi reunido. Então foram 10 anos de pesquisa e 3 anos de criação. O total de 10 anos e 3 anos de redação. E é evidente que eu tinha também uma preocupação, Fernando, porque eu pensei, nossa, eu vou trazer essa realidade para o Brasil, é complicado. Como, lógico, no começo eu vi algumas críticas, algumas preocupações, porque parecia que eu estava querendo fundamentar alguma coisa que só eu acreditava. Mas a partir do momento que você tem a ferramenta sociológica, antropológica, intercalando com os fatos concretos e mais dezenas de entrevistas que eu fui realizando, aí sim eu fui vendo que estava no caminho certo. Né? Aí que eu tive contato com autoridades da Presidência da República, né? Quer dizer, ministros, diplomatas, enfim. E a partir daí a gente foi trocando muitas ideias. Então eu fiz várias viagens, fui para o Rio de Janeiro conhecer a Unidade Química Biológica e Nuclear do Exército, né? Fui para Foz do Iguaçu, Argentina, São Paulo, e a partir daí eu fui estabelecendo, né, linkando, né, dúvidas, suspeitas, acusações para delinear o trabalho. Né? Quer dizer, foi uma longa pesquisa, é um livro-reportagem, na verdade, mas você levanta uma tese, né? Sim. É uma teoria do que Sim. possa acontecer no Brasil. Isso mesmo. Aí as críticas, naturalmente, é que viriam mesmo, porque ninguém fala, pô, no Brasil, para com isso, né? É besteira. Era um romance dramático, né? Seria isso. Sim, e aí eu descobri, Marcelo, justamente através dessa leitura sociológica, por que há ainda o discurso dentro das próprias autoridades. Agora não, porque com a Copa esse pensamento teve que ser concreto, essa preocupação. Mas até antes, e ainda quando ninguém imaginava eu abordando isso, era complicado. Né? Mas aí eu fui descobrir assim, que nós temos a nossa cultura caipira lá de trás. Tá? Então, desde o Brasil colonial, nós tínhamos a figura assim, do cidadão pacato, tranquilo. Nós viemos de um ambiente rural, em contato com a natureza permanente. Isso predominou e se estabeleceu com a cultura do Jacatatu, por exemplo, de Monteiro Lobato. Imagine essa cultura sendo disseminada na escola. Eu assimilei essa cultura. Tipo assim, eu chegava com uma preocupação para o meu vô, estou preocupado, tirei nota ruim.
Ai, meu neto, esquenta a cabeça não, fica sossegado. Essa é a nossa cultura. Só que essa cultura, ela também é disseminada, ela chega nos órgãos públicos. Amanhã depois, vamos imaginar, eu entro na política e viro ministro. Então, se vem um cidadão, ministro fulano, olha, tem uma denúncia aqui de que isso pode acontecer. Não, fica tranquilo, não é tão bem assim. Como nós também somos um país que não precisou pegar em armas propriamente ditas para ter uma independência, como foi a nossa independência, apenas uma ameaça, ela não se concretizou, nós não temos a cultura bélica estabelecida em nós, muito diferente dos Estados Unidos e outros países da Europa que até viraram filme. Então essa cultura de guerra que a gente vê de países europeus, a cultura norte-americana, do armamento, é mais fácil você estabelecer um pensamento de defesa. Olha, o terrorismo pode chegar aqui. Tem um monte de gente que vai acreditar. No Brasil, esse pensamento começou a mudar agora. É recente, tem 3, 4 anos e agora por conta da Copa do Mundo. E agora começa a se aprofundar mais por conta da Olimpíada. E eu estou sentindo esse reflexo direto em convites para realizar palestras, né? Eu já realizei algumas palestras na Academia Militar da Polícia Civil em São Paulo, 2 vezes palestras na DESG, também aqui em Sorocaba, convite da professora Sheila Bovo, em outros locais também. Então isso é positivo. Sim. O que vai precisar mudar agora é a política do governo federal em também valorizar esse pensamento. Olha, nós precisamos agora ter um investimento maior em defesa, porque toda a Copa do Mundo, em termos de segurança e defesa, segurança pública e defesa, que uma é diferente da outra, foram gastos 2 bilhões de reais. Mas se fosse numa proporção maior, isso teria que ser o triplo até. Mas é evidente que tudo passa por um processo de adaptação, de formação de expertise de especialistas na área. Existem muitas pessoas, membros aí das Forças Armadas, se especializando cada vez mais nisso. Então a gente vai ver essa tendência no futuro, né? Essa cultura nascente, o que é positivo também. E durante esse período de pesquisa que você fez, você sentiu alguma ameaça terrorista? Não assim, no grosso da palavra, mas alguma forma de pressão por conta disso ou não? Você diz em relação contra mim, por contra exemplo? a sua obra, o que você vinha desenvolvendo. Sim, sim, aconteceu sim, algumas pressões muito sutis, mas eu acho que o papel do jornalismo é esse, você ir até o final, ou eu fazia um trabalho superficial, né, ou eu me aprofundava nele. Então, para fazer um trabalho superficial e dizer que poderia acontecer, é complicado. Então, você tem que se aprofundar. E eu vejo que o jornalismo tem uma função importante, Fernando, que é justamente mostrar aquilo que as pessoas não estão percebendo. Às vezes é você antecipar fatos mesmo, mostrar tendências futuras, né? Então, eu senti algumas pressões, mas eu soube lidar bem com elas e também tive amplo apoio, né, de muita gente, muitas autoridades, inclusive cito aqui o diplomata Macedo Soares, que hoje é adido na China, e também o ex-secretário titular da Secretaria de Assuntos Estratégicos e Institucionais, comandante Cunha Couto. Né? Ele lançou recentemente um livro em São Paulo, fazendo um balanço do governo Lula-Dilma na questão de gestão de crise, que envolve desde problemas de falta de água, greves pelo país, greve de caminhoneiros, né, greve da Polícia Federal e também né, que também ele era o homem do governo. Ele criou essa secretaria a partir do apoio, entrou com o Fernando Henrique Cardoso como presidente e permaneceu até o primeiro semestre da gestão Lula. Ele era o homem do governo que viajava o mundo justamente trocando informações na questão do terrorismo, né? E tivemos um contato muito próximo com ele, o qual também pude aprender bastante, né? E tá aí, a obra do Reinaldo você encontra em qualquer livraria, você ainda compra esse livro, adquire ele também, e você vai fazer uma leitura daquilo que o Reinaldo trabalhou como jornalista, pesquisando e estudando cada caso e por meio de muitas entrevistas. E falando em entrevistas, quase 3 décadas de jornalismo, Reinaldo, e vou dizer assim, não encerrar definitivamente para se aposentar, mas você encerra esse período de jornalista em redação na TV Com e vai tentar novos rumos agora, hoje você é assessor de imprensa e também com o lançamento de um projeto teu. Mas fale um pouquinho sobre essa sua trajetória na TV Com, essa experiência que você trouxe de lá de trás, na TV, tanto na TV Aliança, como na TV Paulista, como agora na TV Tem também, e essa experiência que você trouxe para a TV Com. Olha, Fernando, eu aprendi muito
Meu primeiro contato com TV foi na TV Metropolitana, né? Da nossa época aí, quando a gente começou a se encontrar no jornalismo. Mas eu fui mesmo aprender telejornal, enfim, além das aulas na faculdade, mas na prática, quando eu fui para a TV Aliança Paulista, né, e permaneci na TV TEM também, peguei tanto as duas fases, né, fases distintas, né, fases distintas, e isso me possibilitou aprender bastante, mas foi na TV Com que eu pude colocar em prática o que eu aprendi lá como repórter. Né? Eu já estava sendo preparado para ser repórter de rua aqui da TV TEM, aí veio o projeto do jornal Bom Dia, e como eu estava na época fazendo já a monografia sobre terrorismo, a minha ideia era ficar 15 dias no Oriente Médio, porque daí eu teria uma pesquisa em campo mais aprofundada, tinha acabado a guerra do Iraque, e eu iria para lá. Mas aí depois de um ano, o Bom Dia dispensou vários profissionais, eu acabei não pude indo para lá. Mas eu diria assim, que na realidade eu sempre me vi assim, eu sempre quis ser um jornalista correspondente de guerra. Ou seja, se eu trabalhasse, tivesse tido oportunidade, eu estaria para lá. Né? Então trouxe essa realidade nos meus estudos. Então aprendi bastante, eu tenho que agradecer, porque eu entrei na gestão do Wilson Vieira, que era o presidente, que fez o convite para a gente ir para lá, conseguimos daí renovar o telejornal com uma nova linguagem, o que eu aprendi no curso de editor de texto da Central Globo de Jornalismo, eu fui implantando lá devagarzinho, então nós fomos mudando a linguagem do telejornal. Depois peguei a gestão também do Arani Marchetti, do Laor Rodrigues também, e agora do Rubens Curibaço. Então foram pessoas que sempre deram muita liberdade para eu trabalhar lá. Né? Então isso resultou em 2 prêmios da Asie Scheffler de Direitos Humanos. Né? Em 2009 conquistamos em primeiro lugar com a reportagem Cruz e Ferro e mais recentemente em 2012 com a reportagem Pérola Negra. Eu tracei um panorama, né? Do racismo no século XXI e também contei a história em documentário em vídeo, né, da Perseverança Terceira, que fez, né, se antecipou aqui, fez a libertação de muitos escravos na época. Então a TV Com possibilitou com que eu pudesse justamente aprender no dia a dia, né, porque nós sempre estamos aprendendo, e a partir daí o telespectador também ir percebendo, né, que você pode fazer um bom telejornal. O telespectador está acostumado com o telejornal de grandes redes, mas a nossa proposta era que quando ele assistisse uma reportagem na TV Com, ele percebesse elementos visuais que ele, mas está parecendo uma matéria que eu vi na Bandeirantes, no SBT, numa Globo. Sim, essa que era a ideia. Bacana. Então foi um bom trabalho, eu acredito que pudemos realizar em... Foram 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. Agora... eu tenho ideia de lançar um novo site de notícias para o próximo ano e para isso vou dedicar-me a essa nova iniciativa, né, empreendedora. Né? Eu também fui buscar novas referências, fiz cursos no Sebrae, né, quer dizer, mais o conhecimento que a gente foi juntando, porque é importante, né, Fernando, a gente quer montar o próprio negócio, mas a gente tem que saber também até onde nós sabemos. A partir daí temos que buscar novas orientações. Né? Então agora eu estou nessa fase, eu acho que vai ser um projeto legal, novo para a cidade. É lógico que ele também vai se manter com patrocínios, o qual eu vou estar fazendo contatos, né? E a partir daí eu vou estar sentindo como que vai ser essa recepção do site. Né? E a ideia é mostrar também Sorocaba, Sorocaba que tem essa tradição de informação. Temos aqui o jornal Cruzeiro do Sul, jornal, né, centenário, outros veículos, agora a gente também está no meio da cultura do mundo virtual, então tudo isso tem que ser pensado, né, numa nova dinâmica informativa. Né? Um novo rumo aí, não é fácil, é verdade, né, porque você empreender, né, a gente sabe que não é fácil, Sim. Mas você se dedicando, deitando, se debruçando sobre o projeto, ele é possível com certeza. Com certeza, Fernando, no começo deste ano eu participei também do projeto Cidades Criativas, realizado no Parque Tecnológico, e que muito bem realizado, implantado pela Cristina Delagnese, a Marta Silva, do Museu de Arte Contemporânea, que vem disseminando a cultura empreendedora em Sorocaba, através da criatividade. E aí deu certo, porque lá eu já tive a ideia do meu logo, do site, durante uma das palestras do Cidade Criativa, e fui já imaginando, né, quer dizer, como que a gente poderia compor
né? Essa nova dinâmica. Então, eu acho que é legal. Sorocaba está vivendo numa nova fase, né? Uma fase bastante de desenvolvimento econômico, muita gente de fora vindo para cá. Então, eu acho que é legal. Com certeza, será muito sucesso aí neste projeto. E olha, as pessoas pensam, né? O jornalista é um cara muito sério, é verdade. A gente tem a seriedade e a responsabilidade com a informação, com a notícia, né, Sim. Reinaldo? Não importa qual seja ela, a gente sempre tem essa preocupação de passar boa informação. E no mundo do jornalismo, o jornalista sempre tem muita curiosidade e também vive em situações de muitos mistérios, né? E existem alguns acontecimentos que também são pitorescos, né? Que ocorrem. E nós já entrevistamos outros jornalistas aqui e pudemos ter a oportunidade de contar essas histórias. Mas você, eu me lembro também, sempre envolvido com essa questão do mistério, e algo que sempre nos causa mistério, e a todos nós, é a questão da ufologia, né? Essa questão de existirem seres de outros mundos, né? E você também. Teve uma época que você se debruçou sobre esse tema, buscando, inclusive em cima de fatos, buscar uma norte, uma informação concreta com relação a isso, aparições que aconteciam e que acontecem, e até histórias de abdução, né? Mas abduzido você nunca foi, não, né? Não, nunca fui, não. Esse processo aí você está tranquilo, Não. né? Tanto que nos 3 anos, durante o período que eu trabalhei aqui no Jornal Cruzeiro do Sul, de 95 a 98, eu era um repórter especializado nesses assuntos, né? A época do chupacabra, avistamentos e tal. Mas, assim, eu sempre gostei de temas que a sociedade sempre vê com certa ojeriza. E é onde está a informação, da informação, né? Nossa matéria-prima. Né? Nossa matéria-prima. E aí você descobre muitas coisas, muitas mesmo. Né? E que deixam a gente com a pulga. Olha, Fernando, a gente ouve muitas histórias que realmente... Então, por exemplo, numa dessas apurações, que vocês aqui no Jornal Cruzeiro do Sul têm um vasto arquivo dos avistamentos, informações desde a década de 70. Então, eu estava pesquisando na época e até escrever um livro, esse era o meu propósito. Depois acabei mudando um pouquinho por conta de outras atividades. Mas assim, localizei sim uma das famílias que quando viu, né, uma luz pairando sobre a casa dela, morava na Nogueira Padilha. E é interessante assim, Marcelo, que relatos concretos que você coloca em xeque, que pode ser um fato extra realmente, não aqueles inventados, nada, mas que tem um fundamento, eles têm uma tendência. Normalmente assim, a pessoa é surpreendida no que ela estava fazendo. Então, por exemplo, ela estava lavando uma roupa, ela estava dormindo em casa, de repente um facho de luz invade a sala dela. Pô, exceto se for algum filho que esteja brincando com uma lanterna em casa, da onde que um facho de luz invade o teto da sua casa e vai parar no meio da sua sala. E isso aconteceu com essa família na Nogueira Padilha. E na época eu levantei essa matéria. Então, a partir daí eu comecei a pesquisar, né? Outra coisa que eu levantei, Fernando, que houve uma época aqui em Sorocaba, e isso ainda continua acontecendo. Muitas pessoas que alegam ter sido abduzidas ou que tiveram contato telepático, alguma coisa com seres extraterrestres, tiveram que fazer terapia com psicólogos, enfim, né? E pessoas sérias, tá? Profissionais sérios. E que quando você conversava com elas, você percebia, né, o sentimento mesmo de temor até, né? Sim, né? Queixo tremer até, né? Porque a hora que você vê um profissional que tem formação, nível superior, e que o relato dele não difere, por exemplo, do caseiro do sítio, que também, olha, eu vi uma luz estranha passar e eu vi ela se movimentar. Então a gente tem que seguir esses padrões para justamente daí você tentar buscar novas fontes de informação com pessoas especializadas, autoridades que também já viram e já confirmaram, e até muitas histórias da nossa região. Né? É verdade, são muitos acontecimentos, muitas histórias, o morro aqui de Araçoiaba, né? Araçoiaba da Serra, né? Outros lugares, Votorantim também, que tem a questão lá dos OVNIs. Quer dizer, em diversos lugares aqui na região de Sorocaba ainda se fala muito disso, inclusive tem grupos de estudos sérios que trabalham em cima dessas questões, né? Tem. E principalmente na Baixada Santista, no litoral, sempre há relatos de aparições também. Aqui em Sorocaba também, né, tem 2 grupos bons aí que fazem pesquisa. Inclusive, Fernando, eu vi um disco voador aqui em Sorocaba. E na época eu estava começando no Jornal Diário de Sorocaba, só que não pude publicar essa matéria. O Walter de Luca era o editor-chefe e eu vim fazer uma matéria aqui com o prefeito, na época, Paulo Mendes. E aí eu estava no estacionamento esperando mais o fotógrafo chegar. E de repente eu vi uma luz tipo estroboscópica, igual aquela do avião, a noite fica brilhando.
flutuando aqui em cima, bem em cima, assim, em direção aqui ao Jornal Cruzeiro do Sul. E eu lembro que haviam outras pessoas próximas, que daí eu já estava mais perto do ponto de ônibus, tinha uns pedreiros lá que estavam indo embora, e eles viram junto. Daí nós ficamos observando junto, olhávamos assim. Olha que interessante, aquela luzinha, ela ficava assim, ó, se movimentando, indo para lá e para cá, indo para lá e para cá. Sempre no mesmo nível. E eu procurando, cadê o avião? É. Quer dizer, estava baixo, coisa de 5 ou 50 metros de altura. Aí ela foi se movimentando, o ônibus chegou, esses pedreiros foram embora. Era tipo final de tarde, 15 para 6 mais ou menos. E ela foi se posicionando na direção da Fazenda Ipanema. Quando eu fui virando meu corpo, acompanhando, eu via o horizonte, a Fazenda Ipanema, a luzinha desapareceu. Quando eu vi lá na frente, um disco voador imenso, imenso. Se fosse medir hoje, teria mais ou menos, acho que, na distância que eu estava vendo, talvez uns 150 metros de comprimento, era gigante. E sabe, ele tinha uma visualização de voo, sabe quando você joga aquele prato frescobol na praia, você joga e ele vai bem suave. Era a mesma coisa deslizando. E o raio, o reflexo do sol de final de tarde, refletia naquela fuselagem, você via alguns brilhos. E ele deslizando. Aí eu vi lá na frente uma nuvem escura, que estava um tempo meio aparentemente nublado, um tempo intercalado. Eu pensei assim, bom gente, avião não é um disco voador, eu não estou acreditando. E eu já estava sozinho nessa hora. E eu já pensando em comunicar o Walter de Luca para fazer a matéria para o Jornal Diário de Sorocaba. Tanto que eu liguei para ele na mesma hora, depois que eu vi o fato. E aí, só que quando ele foi se dirigindo na direção da linha do Morro de Ipanema, ele se ocultou nessa nuvem mais escura e sumiu. Ele não a transpassou, percebe? Se ele se camuflasse ali... Sim, se fosse um avião, por exemplo, ele transpassaria e eu também me corrigiria. Nossa, eu estava enganado. Quer dizer, é um avião. Não, a hora que ele se ocultou na nuvem e ficou parado ali. Cheguei na redação, o Walter, você não vai acreditar. Arrepiado, inclusive. Arrepiado. E já, olha, eu vi um disco voador. E ele, me conte, Reinaldo. E eu contando todos os detalhes. Não publicamos essa matéria porque não havia um testemunha, só eu. E está certo, o jornalismo sério é esse. Porque se fosse só eu escrever a matéria que eu vi, sem nenhuma testemunha, o que as pessoas iam pensar? O jornal está inventando história, o jornalista também. O Walter, com toda a sabedoria dele e conhecimento jornalístico, Reinaldo, matéria muito ótima. Mas se você tivesse uma pessoa junto, que tivesse visto para testemunhar, era a manchete do jornal. Então, Fernando, eu sou bem assim, sabe? Tudo aquilo que realmente não tem muita explicação, eu fico observando e vamos tentar analisar. É um mistério, né? E nesse universo amplo que a gente vive, né? Seria até meio estranho a gente pensar só existimos nós aqui. Olha só, nós estamos querendo dizer que exista, mas pode existir. Pois é. Então, né? são experiências, e até você que teve essa experiência também. Só para finalizar aqui, eu queria só trazer uma observação do nosso colega Carlos Araújo, que deu uma entrevista aqui no Vida Pública. Ele falou certa vez que ele foi fazer uma entrevista com o ex-governador Fleury e ele tinha um certo, alguma coisa aconteceu e foi pedido para que os seguranças retirassem o Carlos Araújo de lá. E no fim você acabou sendo retirado porque você foi confundido com o homem. Pois é, isso mesmo, Fernando, salvei a pele do Araújo. Na época o governador era Luiz Antônio Fleury e antes de ele chegar, e o Araújo, a gente sempre trocava figurinhas, né? Reinaldo, vamos pegar forte no governador, né? Na área de segurança. O que você vai perguntar? Aí a gente trocou figurinha. Então, se ele sair da minha pergunta, você emenda outra. E se ele sair da sua, já emendo outra. E batata, foi o que aconteceu, né? Araújo, né? Um dos melhores jornalistas e, nossa, a gente aprendi muito com ele também. Então, ele fazendo as perguntas dele, aí o governador saía, parava de responder, eu já emendava outra. Mas, governador, se ele disse isso, então o contexto é esse. Ele foi ficando nervoso. Aí ele deu o sinal que era para retirar, mas quando estava na pergunta do Araújo. Só que o segurança, que estava mais atrás dele, alguma coisa assim, achou que era eu. E eu, mais alto de todos ali, é aquele grandão, né? O cidadão veio, me pegou pelas calças assim e jogou para fora. Foi em Boituva. Saiu rolando. A gente estava dentro de uma casa do CDHU
saí rolando o barranco, tinha uma senhora de idade na porta, derrubei essa senhora de idade, porque lógico, né? Imagine, a pessoa está lá na porta olhando, sai um gigante sendo atirado para fora. Meu bloco de anotação caiu tudo no chão. E o Aldo Valério capturou esse momento, o Cruzeiro do Sul fez matéria, apareceu lá na primeira página do Cruzeiro do Sul, prensado na parede e o segurança me puxando pelo braço, né? Enfim, né? Essas são algumas de muitas histórias pelas quais o Reinaldo passou aqui. Não vai dar tempo de a gente contar tudo isso, porque o programa já está no final, mas eu não podia deixar de trazer essa experiência que ele teve sobre a questão da ufologia, que é uma coisa que intriga muita gente mesmo, e a história também do livro importante que você escreveu. Reinaldo, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, Fernando, mais uma vez pelo convite. Desejo aí muito sucesso, né, neste programa que vem aí realmente conquistando Sorocabano. Agradecer o Laelson Rodrigues. Quero aqui também agradecer o Rubens Curibaço, presidente atual da TV Com, o Laor Rodrigues, Arani Marchetti, o Wilson Vieira, que foram todas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Gostei muito e vamos tocar a bola aí, né? É isso aí, boa sorte e sucesso aí na sua nova empreitada. Eu que agradeço. E o Vida Pública de hoje conversou com o jornalista Reinaldo Galhardo. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Judar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.